Esse aqui é o meu companheiro de viagem. Semana passada nós estávamos juntos, né? Lá em Coronel Fabriciano, foi uma bênção. E ele hoje veio repartir conosco mais um pouquinho, né? Paizinho querido, é no nome de Jesus que queremos apresentar a Ti a vida do Teu Filho, que está com a responsabilidade de transmitir a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Portanto, Pai, usa o Teu Filho como Tu tem usado e prepara os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecido para sempre. Amém. Pastores, o microfone e o povo desse. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Amém. Para mim, mais uma vez, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Estivemos aqui na semana retrasada. Semana passada nós tivemos com a pastora Lu, o pastor Jorge, ministrando para casais, onde nós aprendemos muito com eles. E eu glorifico a Deus também pela vida do nosso diácono Renildo, que fez um convite um pouco mais de um mês para nós estarmos aqui cultuando ao Senhor com vocês. E já podemos sentir aqui a presença de Deus e bênçãos que está sendo derramada nesta noite. Talvez você não viu ainda, mas eu rogo ao Senhor que, como Eliseu pediu um dia, Senhor, abra os olhos do moço, para que o moço veja não somente carros de batalha, mas o teu exército, ó Senhor, e o moço vive. Amém? Glórias a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, meus amados irmãos. Profeta Ezequiel. Aleluia. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus para todo sempre. Capítulo de número 22, versículo de número 30. E logo após, nós vamos ler Romanos 12, 1 e versículo também de número 2. 3 versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Eterno: e busquei dentre eles um homem que tivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém a achei. Eu vou recapitular de novo o versículo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém a achei. Romanos, que é o tema desta mensagem, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Paulo escrevendo a uma igreja situada em Roma, ele fez essa ratificação pedindo aos irmãos, e ele dizia em suas palavras escritas, que servem para nós outros hoje, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mais uma vez rogamos a Ti pela compaixão, e o Senhor nesta noite continua a falar aos nossos corações. Estamos dependentes de Ti, Senhor. Tira-nos nesta noite da área de conforto, Senhor, e coloca-nos na área de confronto, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e fala a nós. Precisamos ser mais e mais e mais ministrados a Ti, em nome de Jesus, por Ti e para Ti. Amém. Podeis assentar, eu quero ser bastante breve. Eu lembro que a última vez que eu peguei no microfone, eu falei 3 horas consecutivas, não foi, pastor Haroldo? Aleluia, muita coisa. Mas eu glorifico a Deus pelo Senhor ter nos chamado. E hoje, por esta palavra, nós não recebemos nenhum telefonema, nós não conversamos com ninguém, a não ser a minha esposa. Eu me entranquei, eu e Deus e eu, e não quis saber de mais nada, só água e Deus, e comida e Deus. Às vezes nós temos que fazer isso, porque mexemos com o mundo, e esse mundo, que muitos não entendem, brincam e são afligidos, que é o mundo espiritual. E quando nós entendemos um pouco deste mundo, queremos fazer parte, para ver vidas libertas, vida sendo sarada, e o Senhor ministrando no meio do Teu povo, cabe a nós um chamado, e esse chamado tem um preço. Eu sei o que é pagar, não o preço, porque o preço foi pago por Jesus, e o Espírito Santo é que faz a obra. Então o que paga, irmãos, é um tempo, mas o preço já foi pago. Amém? Meus amados irmãos, essa palavra que nós lemos, um pouco, um tanto linda, um coração puro, uma mente renovada, é o que Deus procura hoje no meio do povo. É o que Deus hoje olha e abre o seu coração, porque Deus ama pessoas em um modo universal, como está escrito em João 3,16. E esse modo universal para que Deus olha o mundo e ama é para salvar o ser humano, é para que o ser humano seja livre da condenação. E Paulo diz que a cédula que era contrária foi rasgada. Quando ele deu um brado na cruz do Calvário, escrito está consumado, foi o que Jesus disse. Mas em João 3,16, no meio desse povo que Deus chama, Deus também chama algumas pessoas. Não que Ele faz acepção, não, mas Deus chama pessoas para que essas pessoas sejam usadas. Deus separa pessoas para que falem com ela. Quando Deus chama Moisés, Deus também faz o favor de ajudar Moisés no quesito. Quando Moisés fala a Deus, Senhor, eu não posso, porque eu sou um pesado de língua. Deus falou, não, Moisés, tem que ser você. Não tem problema, eu vou enviar um intérprete, eu vou chamar Arão, e Arão, quando tu falar, Arão vai interceder entre ti e Faraó. Mas o que Deus deu para Moisés, Deus não deu para Arão. E nesta noite, o que Deus deu para alguns aqui, Deus não deu para mim. Eu já comprei uma meia dúzia de violão e eu só sei ré no carro e andar para trás. Eu nunca sei permitir, Deus permitiu que eu tocasse nada, embora eu acho muito lindo quando vejo as pessoas louvarem com um tom de afinação e tocarem. Mas
nesta noite Deus chamou pessoas que estão aqui, e Ele não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas que querem ter coração puro e mente renovada. Aleluia. Glória a Deus. E tem um preço a ser pago, porque ao longo de todos os anos, desde Gênesis, quando o homem cai, a partir do Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, dali para frente Deus faz uma promessa ao homem, e dali Deus procura, dentro dos 31.173 versículos, Deus está procurando alguém. De Gênesis a Apocalipse, Deus está à procura de alguém. E Deus não está à procura de multidão. Eu quero te dizer nesta noite, não é uma palavra que você nunca ouviu, não é novidade. Deus está à procura de um no meio da multidão que esteja tampando o muro, mas que ao mesmo tempo esteja na brecha. Deus, Ele ama de modo universal, mas Deus está procurando pessoas para ter intimidade com Ele. Muitos que passaram pela Bíblia de todos, nós vemos Deus escolhendo homens, para que esses homens e mulheres pudessem levar avante o plano de Deus. Passou-se os patriarcas, passou-se os reis, passou-se o tempo profético, e hoje é o tempo da igreja. Hoje a voz altiva é da igreja, e Deus está à procura de dentro da igreja alguém que se propõe e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. De tempo em tempo, Deus está procurando alguém que esteja na brecha para fazer a vontade dele. De tempo em tempo, uma palavra dessa, até de cunho apologético, que é a defesa, nós vemos que Deus, Ele sempre primou para que o povo fosse puro. Deus sempre primou para que nós fosse um povo puro. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, tem uma palavra muito linda dizendo para a igreja: e vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê, pastor? Para que anuncieis as virtudes, ou seja, o poder daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez a pergunta que não quer calar é: porque, pastor, a minha vida é um embate. Eu aceitei Jesus, eu já tinha problemas, e parece que problemas agora aumentaram. Pastor, hoje foi um dia daquele que, se eu pudesse, eu pegava o papagaio, a unha, o cachorro, a beliscão, porque hoje foi um dia. E às vezes no final da tarde perguntamos por quê. Tem homens, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas e homens
esse careca aqui, vocês é carne. E essas testemunhas são espirituais, tanto de anjos como de demônios. E por causa disso, todas as vezes que queremos fazer algo para Deus, nós precisamos nos reservar naquilo em que queremos fazer, possamos dar o nosso melhor. E um culto como esse, para jovens, eu fui um professor de jovem durante 10 anos praticamente, dentro de uma Assembleia de Deus, e eu sei o que é, irmãos, ser jovem, principalmente no tempo que eu me converti, que não podia ir na praia, não podia assistir televisão. Se um jovem estivesse passando na rua, ele olhasse para dentro de um bar, era disciplina na certa. Mas hoje, nós temos uma liberdade dentro da igreja. Hoje, os pais da fé não nos olham, mas apostam em cada um de nós. Em cada jovem, ele tem oportunidades de trabalho. Mas são pessoas que precisam ter uma mente renovada. Pastor, como é isso? Como que é isso? Deus está à procura de pessoas, e essas pessoas têm algumas qualidades essas que podemos em rápidas palavras descrever. Que tipo de pessoas são essas que Deus está à procura? E não vai muito longe não. Deus está à procura de pessoas que têm um coração arrependido. Como que eu vou pregar para alguém tentando tirar a trave do olho dele, mas o meu tem um arqueiro? São muitas traves. Como que eu quero tocar nesta noite e não ser tocado? Como que eu quero cantar na igreja, mas aonde eu estudo, aonde eu trabalho, a minha circunvizinhança nunca viu eu dar um glória a Deus? Eu preciso fazer um sacrifício, pastor. Eu preciso ir para o monte, ficar 15 dias no monte. Eu não tenho nada contra quem vai no monte. Eu preciso fazer 60 dias de jejum intercalado um ao outro. Vou viver de banana e maçã. Não tenho nada contra isso. E isso também não vai adiantar para aquele que não quer ter um coração puro e uma mente renovada. Porque os que faz sacrifício. E Davi era um homem que tinha uma qualidade como essa. Davi, quando orava a Deus, ele pedia perdão até dos pecados que ele eram imputados, que nem ele sabia. E muitas pessoas perguntam, pastor, em seminários, por que Davi não foi destruído? Só um capítulo na Bíblia que fala por que Davi não foi destruído. Davi não foi destruído por causa do Salmo 51. Quando ele escreve o Salmo 51, ele começa a dizer para Deus a característica de quem era ele. E de todas as coisas que Davi fizera, no Salmo 51, em versículo de número 17, ele tem uma célebre oração.
dizendo que os sacrifícios para Deus são um dízimo corpo na igreja. Os sacrifícios para Deus é o ajudar nas finanças do pastor. Os sacrifícios para Deus é eu estar no culto de terno, gravata, sapato engraxado. Os sacrifícios que é para Deus é eu estender a mão ao pobre necessitado da porta para fora. Não. O que ele escreve para Deus, ele diz que os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado, contrito. Não desprezará, ó Deus. Aleluia! Ramacalabassuri, Micondere, Macheia, Ramacalabassuri, Micondere, Macheia, no original, quebrantado quer dizer esmiuçado ao pó, feito fino como trigo. No original está escrito desta forma, porque pó, trigo não se exalta, porque o pó, o trigo, ele tem medo até do vento, porque ele sabe que não sopra mais, tudo se esvanece, se vai. Assim é Deus olhando para a sua vida e para a minha vida nesta noite. Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, Deus, mas eu preciso de um espírito voluntário. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus para todo sempre. A presença de Deus é real neste lugar. Aleluia. Para que Deus ache alguém com o coração puro e mente renovada, Deus, Ele conta com o jovem. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Que um dia esse jovem amargurado, triste e abatido, ele entra dentro do templo, ele senta em um dos bancos do templo. A Bíblia não diz se é da esquerda, da direita, mas ele entra dentro do templo. Ele entra no templo com uma indagação: Deus, por que tiraram o meu tio? E o meu tio era rei. E agora eu olho para dentro do templo, eu vejo que no lugar da santidade, eu vejo escultura. No lugar onde era para ser ministrado a tua palavra, eu vejo pessoas cobrando liturgia altas. E isso perdurou até nos dias de Jesus. Foi por isso que Jesus um dia entrou dentro do mesmo templo, com cordéis na sua mão, e expulsou de lá os cambistas. Isso começou no tempo do jovem, e esse jovem era poeta, esse jovem escrevia poesia, e o nome dele era Isaías. E um dia ele entra no templo, ele começa a olhar para dentro do templo, ele começa a lembrar de como era o templo no tempo dos passados, dos seus avós, antepassados. E muitos de nós que estamos aqui nesta noite estamos lembrando no tempo da minha avó, era orar e a coisa acontecia. No tempo do meu avô, era ele que pregava, e antes de terminar o sermão, pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo. No tempo em que as irmãs usavam saião e coque no cabelo, não precisava de muita coisa, era algo
continuei a ver a visão, e os umbrais da porta se moveram, e uma voz clamava e enchia toda a casa. E eu exclamei dizendo: ai de mim, que vou perecendo, habito no meio de um povo de lábios impuros e outros de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas numa noite como essa, um serafim saiu, pegou uma brasa com uma tenaz, uma pinça, voou para mim, tocou em meus lábios, e eu fui purificado. Deus está à procura nesta noite de pessoas como Isaías, que se levanta dentro do templo e tem coragem, ninguém vai, me dá meia dúzia de folheto aí, pastor, que eu vou. Ninguém vai, deixa que eu vou no gogó. Deus está à procura, jovens. João está dizendo que sois fortes e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. Deus está à procura, dizendo, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias e chegam os anos, nos quais eu venho dizer, como o pastor falou aqui hoje, com muita propriedade no horário do ofertório: lança o teu pão. E o ato histórico é verídico, pastor. Os judeus tinham inteligência de aproveitar a cheia do Nilo e semeava na porta, e eles não sabiam